esperança no ar, o vento soprar, nas mãos de Jesus o amor espalhar. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para continuar o nosso cursinho de estudo da mediunidade, não é mesmo? Aquele que é baseado na apostila da FEB. Então hoje nós estamos falando ainda no programa 1, módulo 3, porém já estamos no tema 4, não é? E o tema 4 refere-se ao quê? Ao processo obsessivo. Então nós vimos na aula passada o obsidiado e o obsessor, né? E hoje nós vamos ver como é que funciona esse processo obsessivo, não é? Como é que ele se dá em nós. Bom, o processo obsessivo, ele acontece por uma sucessão de eventos, não é um evento só, são vários eventos, não é? E esse processo ele pode resultar no domínio do obsessor sobre nós. Isso vai trazer prejuízos à nossa saúde mental, à nossa saúde física, né? Às nossas relações sociais e familiares também, não é mesmo? Então, como é que se dá esse processo de obsessão? No início, né, o obsessor, qual a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai verificar as nossas predisposições, não é? E as nossas defesas abertas. Se nós somos ciumentos, se nós somos orgulhosos, se nós temos dificuldades de trabalhar o sexo na nossa vida. Então eles vão nos observando primeiro. A partir do momento que ele nos observou e descobriu os nossos pontos fracos, então ele vai nos envolvendo com os seus fluidos perispirituais, né? Então ele nos envolve com seu fluido perispiritual, e isso traz o quê? Traz a garantia da sintonia dele conosco, uma sintonia mental. Então ele nos envolve fluidicamente e vai garantindo a sintonia mental dele conosco. Após nos envolver, né, e para garantir essa sintonia, ele vai nos bombardeando constantemente com seus pensamentos. É de forma repetitiva e hipnotizante. Então ele fica, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. O tempo todo, né, ele vai nos hipnotizando e vai nos envolvendo. Se nós não estamos vigilantes, né, nós vamos o quê? Assimilando esses pensamentos que são enviados por ele. E vamos, sem perceber, nos deixando dominar pelas ideias desse irmão do obsessor. Então esse é, em linhas gerais, o processo obsessivo. Dentro do processo, né, como eu falei, a primeira parte seria a sintonia obsessiva. Então nós vamos detalhar um pouco mais. O que é essa sintonia obsessiva? Né? Na sintonia obsessiva, a gente pode observar três fases que são separadas, que são distintas. Né? A primeira fase é a conjugação dos fluidos perispirituais. O que significa isso? É quando os nossos fluidos se interpenetram, se conjugam com os fluidos do obsessor. A segunda fase seria a simbiose dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Isso significa o quê? Significa que os nossos pensamentos e as nossas vontades, elas vão se confundindo com os pensamentos e as vontades do obsessor. Tá? Então essa seria a conjugação das vontades e dos pensamentos. E a terceira fase seria o domínio mental do obsessor. Então, o que é esse domínio mental? É quando o obsessor ele nos faz agir, né, conforme sua vontade. Então ele fala para a gente fazer determinadas coisas, como nós vimos na aula passada, né, e nós vamos assim obedecendo. Tá ok? Porém, vamos lembrar o seguinte. Mesmo nesses processos, né, bem avançados de fascinação que nós vimos na aula passada e subjugação, o obsessor, apesar de aparentar, ele nunca se aposta do nosso corpo, certo? A ligação dele conosco sempre é psíquica, ou seja, mental. Ele sempre está nessa ligação fluídica conosco, né? de pensamentos, tá bom? Porque um espírito, ele nunca entra num corpo.
como às vezes parece, né? A gente acha que o espírito está dentro do corpo, né? Ele nunca entra dentro de um corpo, não é? Porque ele não pode, nenhum espírito pode substituir meu espírito quando eu estou encarnado, certo? Então ele não pode tirar meu espírito do corpo e ele entrar no meu corpo. Apesar, repito, que às vezes as aparências, né, levam a crer, a acreditar nesse pensamento. Mas não, isso não existe. Isso não existe! Um espírito encarnado não é substituído por outro. Assim, aquela ideia, né, principalmente em filmes de terror, que a gente quase morre de medo, né? É muito fácil. De que os demônios vêm e tomam o corpo da pessoa, né? E passa a dominar, aquele corpo passa a ser dele. Isso é uma ideia, uma visão errada. Não é uma visão só de filme, né? De ficção. E Kardec, assim, em virtude disso, né? Como não há essa possessão, não há a posse do meu corpo por determinado espírito, não é? Kardec passou a usar o termo subjugação. Então, eu estou subjugado, eu não estou possesso, certo? Ele está me subjugando, tá? O obsessor também, ele só pode me obsidiar, né? Ele só pode me dominar se eu oferecer a ele condições favoráveis, né? Se eu estiver passivo e passível, não é, de ser obsidiado. E que condições são essas? Bom, são várias. Por exemplo, a irritação é uma, né? Quando a gente está irritado, fica mais fácil dele dominar os nossos pensamentos. Quando nós estamos extremamente magoados, não é? Eles também influenciam a gente. Quando nós somos ciumentos em excesso, não é? É uma porta aberta para que o obsessor infiltre por ali seus pensamentos. Quando nós somos invejosos também, né? Nós temos sentimentos de inveja, também é um caminho para o obsessor. Quando nós revidamos uma agressão, alguma ofensa, né? Quando alguém fala alguma coisa, a gente já revida desmedidamente, né? Nós estamos fora do nosso controle. Também é uma situação passível, né? Quando nós também temos por costume o uso de drogas diversas, né? Nós entramos em transe e também o irmão pode nos atacar, tá bom? Entre outros fatores, tá? André Luiz nos fala também sobre, nesse processo de obsessão, obsessivo, das infecções fluídicas, né? E o que seriam essas infecções fluídicas, né? Bom, é quando a ligação fluídica nossa com o obsessor, ela resulta em graves consequências, não é? E quais são essas consequências? É quando a nossa mente e o nosso corpo passa a mostrar sinais de redução da nossa energia, do nosso tônus. Não é? Então aí nós começamos a ver que nós estamos nesse processo obsessivo. Os nossos pensamentos também, eles começam a ficar desconexos. Não é? Você não liga uma coisa com outra, você, né, perde o senso crítico, você faz determinadas coisas sem perceber o que está fazendo, né? Coisas ridículas. Você toma decisões inadequadas, às vezes coisas simples de resolver, fatos corriqueiros da vida, você toma uma decisão estapafúrdia, né, e totalmente desmedida. Quando nós passamos a demonstrar determinadas instabilidades emocionais, como, por exemplo, no mesmo momento que nós estamos calmos, nós passamos a estar irritados. Então seria a irritabilidade e a calmaria, né? Nós estamos depressivos e eufóricos no outro momento, não é mesmo? Nós temos delírios e alucinações, né? Vemos jacaré subir na parede, não é mesmo? Então tem que começar a prestar atenção. Além de diversas enfermidades que resultam, né, dessas infecções espirituais, né, dessa obsessão, tá bom? Alguns irmãos desencarnados que são extremamente negativos, que têm uma alta carga de negatividade, né? Então, quando a gente está em vigilante com uma daquelas situações que nós falamos agora, né, o que eles fazem? Eles se ligam a nós. E ao se ligarem a nós, eles vão nos intoxicando o nosso perispírito
com as suas emanações fluídicas. E essa emanação, essa intoxicação vai gerando em nós determinados desequilíbrios, né? Então, por fim, o que são essas infecções fluídicas? Elas são os resultados, né, o resultado das intoxicações espirituais. Então, em virtude das nossas intoxicações espirituais realizadas pelos irmãos desencarnados, pelos obsessores, nós vamos sendo infectados fluidicamente. Por quê? Porque nós assimilamos essas energias mentais e fluídicas do nosso obsessor ou dos nossos obsessores, né? Porque nós, às vezes, é muito comum nós termos mais de um obsessor. Essas energias que são lançadas no nosso perispírito, né? Porque perispírito é perispírito, o que vai acontecer? Elas vão refletir no nosso corpo físico, certo? E vão resultar em quê? Em variadas doenças, né? Em diversas doenças. E é assim que nós ficamos doentes. Lembremos, do mente sã, corpo são. Não é isso? Visto isso, agora nós vamos falar da obsessão e a mediunidade. Não é? Tem uma relação muito intrínseca, né? Mais do que a gente possa imaginar. E a obsessão na mediunidade, ela é um obstáculo para a evolução e para a prática mediúnica, né? Do médium, certo? É a obsessão. Por quê? Principalmente quando o médium ele tem a mediunidade ostensiva. Nós já vimos em alguma aula, né, que todos somos médiuns, mas alguns apresentam, né, esse fenômeno mais ostensivamente. E por que isso? Quando o médium está obsidiado, qual é a dificuldade? Porque as suas comunicações elas vão ser sempre suspeitas, porque a gente não sabe, né, se elas são de... aliás, a gente sabe que todo obsessor é um espírito inferior. Se o médium está obsidiado, ele vai estar fazendo o quê? Transmitindo as mensagens do espírito inferior. Então elas vão estar sempre sob suspeitas as suas informações. No livro dos médiuns, Allan Kardec ele vem descrevendo algumas situações pelas quais nós podemos reconhecer se o médium está obsidiado ou não, certo? São algumas situações mais comuns, né? Mais corriqueiras. A primeira delas é quando um espírito ele persiste em se comunicar. Só ele quer falar, não é? Oh, cheguei, estou aqui, né? Eu sou o espírito tal, vim dar uma mensagem para você. Aí toda reunião, todo momento, ele quer se comunicar. Esse é um primeiro indício. Outro indício é quando o médium se ilude com a qualidade da mensagem recebida. Às vezes a mensagem tem um monte de inconsistências doutrinárias, certo? Está falando coisas inconcebíveis e só o médium não percebe. Todo mundo fala e ele não percebe. Isso também é um indício. Outro indício é quando as pessoas começam a falar, dar bons conselhos para o médium, né? Olha, presta atenção, você precisa fazer um tratamento, um atendimento, né, espiritual, tudo. E o médium, então, decide se afastar do grupo. Isso também é um sinal bem claro de que ele está sendo obsidiado. E reage negativamente às críticas à sua comunicação. Então, a gente pega a comunicação, lê, fala, olha, isso aqui não está condizente, né, com o teor doutrinário da doutrina espírita, né, com a codificação. Outro sinal de que o médium está obsidiado é quando ele tem a necessidade constante, né, de dar passividade a todo momento. Principalmente psicografar em locais que não são adequados, em locais inadequados. Outro indício também é quando o médium ele tem um impulso de falar, mesmo contra a sua vontade. Ele não está disposto a falar, mas ele sente aquele impulso a todo momento de falar, né, indo contra a sua vontade. Por fim também, quando em volta do médium aparecem muitos ruídos e perturbações, né? Então ele está na casa, ou ele está em algum lugar, fica estalando, né, as paredes. Quando ele chega, ele causa perturbação. Isso também é um indício de obsessão. Contudo, nós devemos lembrar do seguinte. O processo obsessivo, ele sempre começa
de forma sutil, certo? E ele é sempre dissimulado, o espírito obsessor ele é sempre dissimulado, e quase nunca nós percebemos, né, a presença dele ao nosso lado. Aos poucos, você vê que é um processo, por isso que chama-se processo, porque é longo, né, são fases, ele vai emitindo e nos envolvendo com seus pensamentos. Então ele tem paciência, não é? Ele não é percebido por nós, então ele vai nos envolvendo pelos seus pensamentos, certo? Ao ponto que depois de determinado tempo, nós passamos a acreditar que esses pensamentos são nossos, vêm da nossa própria mente, tá? Como é que nós devemos então agir, né? Como pessoas que buscam a evolução e querem sair dessas sintonias, né? Nós devemos pensar e fazer o bem, certo? Lutando sempre contra os maus pensamentos. Prestar atenção, esse pensamento não é meu, eu não pensaria assim, não é? Isso não é algo que eu faria. Essas medidas, elas visam trazer o quê? O equilíbrio para nós, para o nosso corpo físico, psíquico, espiritual. Não é difícil, não é? É só buscarmos o orai e vigiai. Quero agradecer aqueles irmãos, né, que estão abrindo discussões no nosso grupo do WhatsApp. Lá é o fórum para isso, para que nós possamos buscar melhor entendimento. Fiquem todos com Deus e lembremos, sem caridade não há salvação.